Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast. Hoje nós temos a honra de receber Gabriel Sampaio, um dos cascas grossas da nossa cidade, nascido em Recife, pernambucano, mas já virou niteroiense, veio para cá muito novo e veio para a melhor escola de ondas grandes, para Itacoatiara. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Verônica. Na verdade, eu nasci em Recife, eu trago isso comigo, mas todo mundo sabe que eu represento, né, Niterói. Tenho muito orgulho de ser daqui, de ter crescido aqui, né? E foi algo que com certeza mudou a minha vida de ter vindo para cá. E o legal de quem mora aqui e vive por Niterói é que vê que em diversas partes da sociedade, vamos dizer assim, tem algum niteroense muito bom, né? É verdade. E eu converso isso com vários amigos, assim, é muito maneiro. A galera se destaca, né? É. E no esporte, eu acho que Niterói ainda consegue se destacar mais, né? Você vê, é uma cidade, celeiros de craque, na vela, a cidade com maior número, né, de medalhas olímpicas. No surf de ondas grandes também, uma cidade, poxa, agraciada com Itacoatiara, grandes nomes, né, daqui. Bruninho Santos, Dudu Pedra, Kalani Latanzi, uma galera, um timaço que você tem aí, hein, Gabriel? Timaço, cara. Aqui a gente tem representa um legado muito forte. Já, né, pô, se eu não me engano, o primeiro campeonato de ondas grandes no Brasil foi feito aqui. E antes, né, desses ídolos que você comentou, né, a gente tem o Giló, né, tem uma galera bem mais das antigas que Legal. já pegava altas ondas, o próprio Gutenberg Goulart também. Então, pô, tem uma galera muito boa aqui e a gente tenta continuar esse legado aí e tá cada vez, né, também até para as próximas gerações, fazendo com que o esporte evolua e que também a gente consiga levar Niterói adiante, né, porque eu acho que hoje em dia, com questão de rede social e também com que, né, a nossa galera vem fazendo, tá bem conhecido assim no meio do surf, mundialmente falando, e a gente ainda tem muito para mostrar, eu acredito. Legal. Tem muita onda boa, muito potencial aqui é gigantesco. E também o apoio, né, da prefeitura nos eventos, isso é muito importante. No ano que eu sou bicampeão, né, aqui do Itacoatiara Big Wave, ganhei na remada e ganhei no towin. No towin, assim, vieram atletas, né, de vários lugares e eu poder ganhar num campeonato desse em casa, são poucas pessoas que têm a oportunidade, né? Sim, sim. Então, pô, sou amarradão. É um privilégio, né? É um privilégio, né? Legal. Bom, pra quem não conhece muito, não tá muito familiarizado com o surf, mas tá aí acompanhando a gente, tem uma diferença aí da remada pro towin, né, Gabriel? O towin é aquela modalidade que o jet ski te leva, é isso, mais ou menos? Vamos do início do básico, eu gosto, já que, né? Vamos dar aula de surf desde básica. o início. Existe o surf, que é o que tá nas Olimpíadas, que é bem técnico, né, em ondas pequenas, né, que são manobras e tal. E aí a gente quer com a pranchinha, e existem várias, e aí eu vou também me alongar muito, existe longboard e tal, mas vamos, né, os principais ali, assim, vamos dizer, que tá nas Olimpíadas, é o surf de pranchinha, técnico, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza, né, que foram campeões mundiais e são brasileiros, e a gente tem o surf de ondas grandes. O surf de ondas grandes pode ser feito ou na remada, normalmente quanto maior a onda, maior a prancha. Por exemplo, um dia de ondas pequenas, né, comum, a gente usa uma prancha 511, né? Divide por 3, 10 metros. Vamos dizer que tem 2 metros essa prancha. Quase 6 pés ali. Já num dia, um exemplo gigante em Nazaré, que a gente rema, eu por exemplo, uso uma 10,6. Então a prancha tem, né, mais de 3 metros de altura, assim, e pô, tem bastante volume para conseguir entrar na onda. E a outra modalidade é o tow-in. O tow-in é quando você é rebocado pelo jet ski, e o que eu acredito que seja a grande diferença do tow-in para as outras modalidades é que deixa de ser um esporte individual e vira um esporte equipe. Porque você precisa, no básico do básico, você já vai precisar de um piloto, né? Hoje em dia em Nazaré você precisa de um time pelas regras de lá e tal. Se for você, precisa de um time ainda maior, né? Porque o Gabriel andou dando trabalho lá em Nazaré. O time tem que ser mais reforçado, né, Gabriel? Cara, eu tenho dado trabalho ali, né? Tenho cada vez mais, né, mais comprometimento ali com a linha da onda e acaba que isso, né, gera mais riscos e com isso consequências.
Do mesmo jeito que eu, né, também ajudo outros times e tal, mas esse ano eu precisei Precisou da ajuda de outros. Tá certo. A gente vai colocar também na descrição e aqui também pra galera um vídeo do Gabriel, que ficou muito conhecido, surfando uma das maiores ondas do mundo, uma onda muito tradicional lá em Nazaré, Portugal, né? Os surfistas de ondas grandes, a gente fala grande, mas assim, gente, é grande pro Gabriel. Pra gente é gigantaça, chega a 20 metros, né? Então, assim, são ondas realmente monstruosas, assim, e tem vídeos maneiríssimos pra galera também, saindo aqui do nosso bate-papo também, se aventurar nessa playlist. Como começou, Gabriel, essa sua relação com o surf? Assim, você de cara já via onda grande, já achava legal, ou esse caminho foi sendo construído ao longo da sua vida e carreira? Cara, na verdade, desde muito novo, eu sempre me interessei muito por onda grande. Eu lembro, assim, claramente, eu com 6 anos, vendo na TV... Provavelmente era o Burley ou o Heraldo e eu falando, pô, eu vou surfar aquela onda ali. Que e maneiro. aí todo mundo via ele na criança. E eu lembro, tipo, claramente, assim, disso. Mas não existia um caminho, assim, pra isso, sabe? Era bem improvável. E o que aconteceu foi que, assim, eu aprendi a surfar com meu pai, né? Eu tinha 3, 4 anos de idade. E, assim, foi no Nordeste. No Nordeste... Para evoluir, assim, no início do surf, eu acho que é um lugar muito propício, porque tem várias praias, né? A onda é mais fácil e tal. Sim. Então, quando eu vim morar em Niterói com 9 anos, então eu já surfava, mas até algo que foi bem importante para minha carreira, para minha vida, na verdade, foi que quando eu cheguei aqui, eu já tinha um nível de surf bem legal, já fazia manobra com 9 anos. Caramba. Só que eu não conseguia surfar em Taquatiara, de jeito nenhum, assim, era muito diferente. É mesmo? A onda você estava acostumado difícil com para ondas, você, né, bem menores, com 10 anos, né, mais fáceis, mais lentas, assim. E por que isso foi importante, né? Eu cheguei aqui, meus amigos eram todos bodyboarders, então eles dominavam, né? Inclusive todos viraram, todos não, mas grande parte viraram atletas profissionais. Legal. E eu tentava acompanhar e não conseguia. Então, pra mim, foi meio que uma frustração. Mas ao invés de eu ver aquilo como uma barreira, eu falei, não, cara, não é possível. Então, eu fui tentando. Algo que me fez evoluir muito, né? A leitura do mar, Taquatiara e tal, eu surfava de peito ali. Porque eu quebrava muita prancha, então chegou um momento que... Ou eu ficava numa de... não quero quebrar minha prancha, mas eu também quero estar na água. Ou então, não tinha prancha no momento e queria estar na água, sabe? Então, o surf de peito me fez evoluir muito, me deu, né, me deu confiança. E isso fez com que também eu tivesse olhar para as ondas que os bodyboarders surfavam. Então, hoje até eu converso muito... Na real, em vários podcasts que eu já fui, eu já falei, como se eu fosse um bodyboarder que surfa em pé. Porque eu gosto de pegar as mesmas ondas que eles, entendeu? Então, partiu, né, dessa dificuldade, assim, eu acho que atraiu esse essa minha energia para isso. E também eu tentei competir nas categorias de base. E a gente tinha conversado antes aqui. A gente estava falando exatamente sobre essa dificuldade, era diferente para você, né? Exatamente, porque nas minhas categorias eu não tinha bons resultados, acabava que eu tinha resultados melhores nas categorias de cima, porque os organizadores colocavam em mares maiores, e na minha categoria não. E até que chegou um momento que eu acho que eu já tinha uns 15, 16 anos, que eu comecei a treinar com o Guilherme Erdi, com o Bag, Rosenberg. E eu lembro bem também, assim, de um dia que o Bag falou assim, eu lembro que antes, né, tem que treinar para campeonato, então às vezes eu queria, não, um exemplo, né, o Costão às vezes está um marzinho menor, mais fácil de manobrar, e o meio da praia fica maior. E às vezes eu queria estar surfando no meio da praia, mas vai ter um campeonato, eu tenho que surfar ali. Então eu tava fazendo algo meio que forçado, vamos dizer assim. E eu lembro de chegar um dia pro Bag e falar, pô, cara, olha, ele tem altas ondas, o que eu tô fazendo aqui ali? Cara, esquece, vai lá, se é isso que você quer, legal. Vai, e aí partiu daí, né, assim. Antes de eu treinar com o Bag, né, e com o Guilherme, o Giló também, cara, ele sempre foi, quem conhece o Surf Niterói, sabe, lendas, da importância, é uma lenda. E, pô, eu lembro de Giló, sei lá, ele devia... Hoje em dia ele deve ter uns 183 anos. Mais ou menos, na época, na identidade. Ele tinha uns 120 e ele ainda tava pegando alta. No auge ainda. Grande, ele ainda grande em Grumari. Ele sempre conversou muito, né, sobre as histórias dele e tal.
Então, tudo isso foi fazendo com Que que bacana. eu chegasse em Nazaré, né? Foi tudo caminhando, né? Conforme tinha de ser. Exatamente. Gabriel, a gente tem uma praia que é um cartão postal, reconhecida por surfistas no mundo todo como uma das melhores ondas, né? Ondas tubulares, ondas grandes. Como que é Itacoatiara, na sua avaliação de surfista de ondas grandes? E também conta um pouquinho pra gente, né? De como que é esse cartão postal, contato com a natureza e tudo que a praia ali envolve. Pra mim, como atleta de onda grande, onda de consequência, morar em Itacoatiara é perfeito, né? Porque além, né, da gente ter Choque e Ilha-Mãe, que é na região oceânica, que são duas zonas de nível internacional, a gente também tem a praia, que, né, quebra em diversas condições e que também é tubular, igual até, assim, parecido, né? É bem tubular mesmo ali, mesmo sendo fundo de areia. E o que ajuda muito a um atleta, por exemplo, é tanto que a história que o local já tem com o audiovisual, que a gente tem, né, o histórico absurdo de fotógrafos e filmmakers, mas isso ajuda muito a gente a atrair patrocinadores, né, visualização, porque além da onda ser muito impactante, tem esse visual incrível no fundo, né, o backdrop assim, é lindo. Quando é no Choque tem andorinhas, quando é no meio da praia ali tem o costão, né, algo bem diferente. E a Ilha Mãe, então, nem se fala, né? Uma ilha ali que é, pô, mesmo sendo uma ilha, assim, é muito próximo, né, da praia de Itaipu, é muito fácil a logística. Sim. Então, isso chama muita atenção. E, assim, eu tenho amigos, por exemplo, europeus que poderiam estar indo para outros picos, né, que são mais conhecidos internacionalmente falando, mas com essa questão de rede social, de imagem e também sabendo que vindo para cá ele vai ter um material um conteúdo de qualidade, eles têm cada vez mais vontade de vir para cá, entendeu? Eles Que têm maneiro. vindo e querem vir cada vez mais por conta disso, porque até para as redes sociais, para um vídeo, um filme, é algo que vai acrescentar O cenário, demais. o cenário já vem pronto, Perfeito. né? Pô, o Choque, assim, é um anfiteatro, né, ali. Quando dá Aí é pra ficar lindão. na pedra, você fica assistindo ali, parece que Deus fez ali a arquibancada e a onda ali com um visual absurdo, né? Caprichado. Ó, Gabriel, uma outra curiosidade que a gente comentava sobre a sua carreira como surfista era a questão de usar óculos desde pequenininho, né? Eu brinquei com ele, gente, que se não fosse isso, não ia dar pra encarar, porque é bom não entender muito bem o que tá rolando ali, não enxergar muito bem. Mas brincadeiras à parte, Gabriel, como é isso e como é essa superação pra você também, de lidar com isso no mar? Meu pai sempre fez essa brincadeira comigo. Eu tô de lente hoje, né? Mas eu uso óculos, né? E eu tenho 7,5 graus de hipermetropia. É, não surfo de lente nem nada, porque a única vez que eu surfei de lente, assim, foi na piscina, também porque tava à noite, assim, e também é um ambiente mais controlado. Uhum. Mas eu tenho um pouco de medo de usar a lente, né, no mar, porque por causa de ressecar sal e sol, eu tenho um pouco de medo de acontecer alguma coisa. Mas com certeza durante um momento assim da minha vida me atrapalhou, tipo, tornou o processo um pouco mais lento, questão de posicionamento, até nas competições mesmo, às vezes meus treinadores estavam falando, pô, não enxergava assim, Uhum. Tipo, passando mas alguma orientação da areia passando pra alguma você, orientação e não eu não rola. consegui, exatamente. A gente Uhum. teve que, né, achar novas formas de conseguir se comunicar ali. E até na questão, né, de posicionamento dentro da água, de leitura de mar, corrente e tal, foi algo que eu vejo que hoje em dia é bem de boa, mas foi algo que com certeza tornou o processo um pouquinho mais lento, sabe? Sim, sim. Mas eu acho que tô de boa. Existem aquele dia que tá nublado e a água tá um pouco escura, assim, esverdeada, é ruim pra mim. Eu tô sempre um Imagino, pouquinho mais desafiante. lento, assim, em relação à leitura da onda, mas de resto de boa, inclusive para pilotar, resgatar, Tá tranquilo. tranquilão, né? Eu acho que já aguçou um outro sentido, né? Já sai do É, sentido da visão pra ser notado ali no então, conhecimento de mar, uma né? coisa que facilita, porque eu tenho hipermetropia, e é até um dos motivos, pelo menos dos oftalmos que eu fui, Uhum. me explicaram, assim, que, né, das conversas que eu tive, o meu grau é muito alto de hipermetropia. Então, o campo de cirurgia é muito pequeno, por mais que a tecnologia seja absurda. Sim. E o que acontece muito é que, assim, eu posso operar e não tem como garantir que, um exemplo, não vai ter uma miopia num grau, vamos imaginar, uma miopia
na metade do grau que eu tenho. Cara, a pessoa tira o óculos, ela Uau, mal não vê. enxerga Então, nada, né? não enxerga. Então, eu prefiro manter ali. Acredito que vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter que usar lente, por exemplo. Né? Quando chegar nos 40 e pouco, 50, que a vista vai ficando mais cansada. Naturalmente, né? Mas, por enquanto, tô seguindo... Dá pra levar. Tá indo, né? Tá indo bem. Quando você fala do Berg, do Guilherme, uma galera lendária também de Niterói. Esses gostam de onda grande também, né? Também. Berg gosta também, né? Também. Essa turma boa demais. Como que é pra você, assim, ganhar uma competição como essa, sob os olhos dessa galera que é também ídolo pra você, né? Pra sua geração de surfista. Como que isso bateu, assim, pra você? Cara, foram... Os 2 anos, assim, foram bem emocionantes, assim, pra mim. Esse do Towin, na verdade, tinha sido um ano que eu, tinha feito uma temporada muito boa em Nazaré, eu voltei pra cá e tava sem patrocínio, sem nada, inclusive eu tava até sem o jet ski, então os meus amigos, né, de Niterói ali, lá de Itacoatiara, pô, me ajudaram bastante pra eu ter ali, né, o jet e tal, então foi bem importante de, tipo, trazer isso pra gente, né, de ter esse título ali em casa, a gente tá fazendo um evento e, pô, com nomes, por exemplo, né, como o Chumbo, que é hoje o melhor do sim. mundo. Prestigiou também o campeonato, né? Né, deixar esse troféu em casa, vai ficar pra história com certeza ali da praia. E vamos tentar seguir aí, né? Na busca pelo tri, né? Agora exatamente, na busca pelo tri. Agora esse ano já... E, assim, algo bem maneiro também, assim, que é da minha história, que tem a ver, assim, com o Niterói, que a gente até tava falando sobre os eventos e tal, Sim. é que eu, antes, não tinha olhar nenhum pra Nazaré, né? Porque eu vou há 10 anos quase pra Nazaré, né, 10 anos atrás ainda era o início dali, e era o desconhecido ainda, né? Nazaré, a galera já surfava, mas não tinha um conhecimento que tem hoje sobre a onda, as condições e tal. E pra mim era, pô, água fria. Eu achava que não tinha tubo em Nazaré, então eu não tinha vontade nenhuma de ir pra lá. E acabou que o que me abriu essa porta foi justamente o Itacoatiara Pro, porque era o circuito mundial de bodyboard. E através de alguns amigos, o Kalani, inclusive, fez a ponte para que uns bodyboards portugueses viessem para cá e ficassem na minha casa. E hoje, né, um deles é o Dino Carmo, que é como se fosse meu irmão. Uau. Ele já ficou em segundo lugar até no Itacoatiara Pro, a praia, não tinha nenhum brasileiro ali. Mas na competição, a praia inteira torcendo para ele. Né, que ele legal. tava lá em casa, conheceu todo mundo. E isso me direcionou, abriu portas para que eu fosse para Portugal, para casa dele, né, se fosse Nazaré. Então tá aí a importância, né, de terem eventos aqui. Nossa, né? demais, porque promove esse intercâmbio, né? A galera de fora vem, a galera já do alto nível consegue vir também, às vezes usar o campeonato como uma preparação, né? No caso de nomes como o Lucas Chumbo, o próprio Pedro Scooby também já prestigiou o campeonato em Niterói também, surf em Itacoatiara também, né? Quando o mar tá do jeito que ele gosta também, porque é outro que também gosta de aventura, e isso é muito legal também entre os estados, né? Eu lembro do Uri Valadão também, a galera da Bahia, né? Fazendo bonito em Niterói. Isso é muito legal. A gente separou uma pergunta também sobre esse intercâmbio, mas com mais foco em Nazaré. Caramba, Gabriel, como que é surfar aquela onda? Alucinante, não é? Cara, Nazaré é algo extremo, assim, né? Lá o mais legal é que, assim, existe o desafio, né? Porque é uma onda gigante. Também existem dias que as condições não estão tão perfeitas. Mas, ao mesmo tempo, você pode encontrar condições perfeitas em um dia gigante, entendeu? Então, a gente tá falando de onda o quê? De 20 metros mesmo? Chega 20, isso? Mais de 20, uau, sim, exatamente. Uau. Porque a verdade é até legal, se vou explicar como funciona, né? Por favor. A praia, ela é a praia do norte, né? Então, a ondulação noroeste, ela vem como se... Vou explicar como se fosse Itacoatiara, que fica mais fácil. Por favor, traz pra Niterói, traz né? Pra Niterói. Traz pra Niterói. Imagina ali Itacoatiara, e a onda que a gente vê na internet, ela vem como se fosse do costão pro meio da praia. Só que a direção da ondulação, que faz com que essa onda quebre, não é, se fosse olhando Itacoatiara, sudeste. É o contrário.
é ondulação de sudoeste. Por quê? Existe um canhão que é um fenômeno natural, né? Esse canhão é um canyon, né, embaixo d'água que chega, se eu não me engano, 5.000 metros de profundidade. Uau. E ele tá, a ponta dele é bem no canto esquerdo da Praia do Norte. Então, quando essa ondulação vem como se fosse do sudoeste de Itacoatiara, que é do Pampa pro Costão, ela passa por ali e ganha volume, né, na profundeza desse canhão, só que ele volta de encontro para essa mesma ondulação. Então, são energias que primeiro uma multiplica ali quando chega no canhão e depois soma com a original dela. Então é por isso que a gente faz aquelas ondas, né? Aquelas ondas. Então, um exemplo, uma onda de, vamos dizer, 20 metros, na boia, que é o que vai estar na previsão, ela tem 4, 5 metros. Entendeu? Se ela estiver na direção. Porque é justamente isso. Ela e quanto ganha uma maior, muito maior, mais né? multiplica, exatamente. Então assim, Nazaré é um lugar muito propício para o que a gente vê hoje, que é a quebra de recordes, né? E além de tudo, toda a estrutura e logística que facilita muito. O Porto de Abrigo é do lado, então a gente sai ali. Pra gente chegar no outside, que a gente fala que é no fundo, né? Onde a gente vai pegar onda, a gente nem precisa passar por onda nenhuma se a gente sair de jet ski do Porto de Abrigo. E é questão de Perfeito, 5 né? minutos. Feito à mão para vocês ali, né? Que legal, exatamente. cara. O melhor é o Gabriel ensinando isso pra uma pessoa que não sabe nem nadar, que no caso sou eu, porque se eu vou ficar lá na praia fazendo a conta, só vendo. Então, pra você ter noção, uma pessoa que não sabe nadar, uma pessoa que não sabe nadar, chegaria na onda. Chegaria na onda. Chegaria não, chega na onda tranquilo. Existem passeios lá pra isso. Não, tudo bem, Gabriel, tá tranquilo aqui no podcast Terra Firme, tá tudo bem, ele não vai nos convencer. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, vale também o convite ao passeio. Nazaré conta com um museu também do surf, um museu de grandes ondas, né? Tem lá o Niteroiense também, tem o Calane também lá, a galera que faz história lá em Nazaré. E também as viagens do Gabriel pra lá, que vale muito a pena acompanhar. Esse do vídeo que a gente brincou com o resgate e tal, pra você é tranquilo? Faz parte do jogo? Então, eu nessas situações fico bem tranquilo, assim, e eu levo muito a sério a minha rotina, né? Eu demorei, assim, alguns anos para encontrar, né, qual era a forma perfeita, e juntando esse meu comprometimento, né, de estar bem fisicamente, mentalmente, sim, com as minhas vivências e experiências, eu acho que chegou num lugar ali que eu, né, me sinto bem, mesmo nessas situações, né, lógico, dentro do possível. E houveram algumas situações durante essa temporada que eu acho que é algo natural de quem está buscando extrapolar limites. Sim. Mas com certeza tem que tirar sempre algum proveito, né, disso. Então, desde o primeiro, que foi o mais sério durante a tempestade de Hermínio, né? Dali, assim, eu passei a realmente levar mais a sério ainda, tipo, ter uma equipe maior, né? E assim que aconteceu tudo ali, eu até tive uma conversa com o meu patrocinador e ele, na hora, foi super solícito, assim, me ajudou bastante pro restante da temporada. Legal. Em relação a essa estrutura. E assim, naquele momento, não tem o que fazer. É uma questão assim, se eu me apavorar, se acontecer alguma coisa, eu vou morrer. A real é essa, né? Então, eu não tenho escolha, na verdade. Eu tenho que estar calmo e seguindo... E o surf, Gabriel, assim, pra gente, eu vejo de fora, assim, né? É um esporte que, além do preparo físico, além da técnica, é um esporte que traz muito também essa força mental, né? Da paciência com as ondas, do entender a natureza. E isso também deve fazer parte da sua vida, né? E também leva para as ondas grandes. Com certeza. Inclusive, esse ano, né, a gente fez um documentário sobre saúde mental lá em Nazaré. A verdade é que, assim, o que eu, ao longo dos anos, né, tudo que eu venho vivendo, assim, em um esporte de alto risco, é que se se o atleta não tiver uma cabeça boa, não tiver bem, cara, não vai além. Ele não performa em nenhuma modalidade, a verdade né? É que a carreira, tudo, tipo, vai parar, vai travar. Então, total. É muito importante isso, sabe? Sim. Tá bem. E se respeitar também.
é algo que, ao longo dos anos, assim, é o que eu mais tento evoluir, é justamente respeitar o meu corpo, né? Escutar, né, tudo que tá... Tentar ter o máximo de atenção aos detalhes, sabe? E essa E isso que vai consciência, fazer né? toda a diferença, assim, né? Até para uma carreira, né, a longo prazo, tanto a curto prazo, mas também a longo prazo. Não, totalmente. A gente, quando conversa com outros atletas também aqui da cidade, em outras modalidades, né, a gente vê muito isso. E também em modalidades que não são tão populares quanto o futebol. O surf, sim, o surf ganhou muita popularidade, né, especialmente depois que virou esporte olímpico, Sim. né, com o que a gente chamou aí de tempestade brasileira, né, e aí a galera conheceu mais, mas o surf ainda tinha alguns tabus, né, de que é uma galera que fica lá na praia e tal, e é trabalho ou não é, profissão ou não é, é esporte ou não é. E vocês têm também, com a sua galera, com a sua geração, superado, né? Esses preconceitos também com o esporte. Isso é muito bacana, né? Cara, o esporte tem evoluído, né, bastante também. Sim. E até assim, falando em relação a se alguém tiver dúvidas, né? Cara, o surf, na minha opinião, é um dos esportes mais completos para a formação de uma pessoa. Porque tem a parte social, se você, pô, não for maneiro e tal, né, você não vai pegar onda ou você não vai conhecer outros lugares. Tem a parte de estar linkado à natureza, que é importantíssimo, né? Tá Total. lendo ali também faz bem, né? Muito. Pra saúde, pra Sim. tudo. Mas a gente também tem a parte técnica que, cara, é bem... Assim, pô, a gente tem que ler gráficos de ondulação, tem que, entendeu? Então, tem a questão de competição, estratégia, é muito completo, né? Tem a questão até, por exemplo, na real, em todos os casos tem isso, mas um surfista ele tem que saber lidar com dinheiro, ele tem que saber lidar com tudo, Sim, né? administração, né? A Exatamente. sua comunicação, marketing, enfim, né? Um pouco de tudo Tem na a questão do carreira. equipamento, então Total, é. é muito completo, né? A gente, no meu caso, cara, eu acordo todos os dias pensando em surf e eu vejo que, assim, é algo... É um leque muito grande, assim, sabe? Que com Legal. certeza, a partir do momento que você tenta evoluir, sempre um depende do outro, então isso vai te tornar uma pessoa melhor, Sim. com certeza. É, né? porque também tem esse lance de achar que o surf é um esporte individual, quando na verdade nada disso, né? É muito coletivo, né? A galera se ajuda muito. A gente falou ao longo do nosso papo, a gente falou de vários nomes importantes da cidade, então a galera se reconhece, né? Tem aquele cara na praia que você, pô, é meu ídolo, aquele ali que vai te ajudar numa situação. Eu vi muitas situações, a gente que acompanha no Instagram, e a gente aproveita até para deixar um alerta também. A gente está saindo do verão, né? Essa costuma ser uma época com menos ocorrência, mas também da galera respeitar sempre o mar, respeitar o trabalho dos guarda-vidas, né? Quantos surfistas ajudam, né, Gabriel, ali em Taquatiara, com resgate, especialmente no verão. Então fica também essa dica para a galera ter consciência na hora de aproveitar a praia e desse esporte coletivo também, que é o surf, né? Exatamente, né? Em relação às marcações de salva-vidas, se você não conhece, tem alguma dúvida, é só perguntar. A galera Eles tá são sempre na super praia, solícitos. Hoje em dia, pô, graças a Deus tem uma conexão muito forte entre salva-vidas e surfistas. A galera se Vira e ajuda, mexe, a gente né? tá junto ali. E, inclusive, assim, eu até acho que o momento mais perigoso do ano é no verão. Porque a praia tá Praia cheia, sempre cheia, tem né? muita gente de fora, né, que às vezes não sabe do verdade. perigo. E também tem a questão do fundo, né? Às vezes é até mais perigoso, porque fica quebrando muito na areia ali, tem mais corrente no verão. Sim. Então, com certeza vou perguntar para um salva-vidas, para um bombeiro. Ah, o verão coitado, os ali. caras não tem nem folga. Né? Se trouxer um aqui no podcast, acabou. Vamos detonar. Vamos ter que mandar pro governo do estado, que a galera tem um pouquinho de folga no verão de Taquatiara. Mas olha, voltando um pouquinho mais para Niterói, a gente falou muito de Nazaré, de Portugal, né? A cidade lançou junto com o Rio uma candidatura, né, em dupla para sediar aí os Jogos Pan-Americanos e Parapãs também de 2031. O surf não é a sua praia, agora aproveitei, não é a sua praia o mais técnico e olímpico, mas como você vê, Gabriel, esse espaço também para o surf ser mais conhecido e mais divulgado? Cara, é muito importante, né? Desde que virou olímpico ali, né? Importantíssimo. Eu não sei se durante o PAN o surf será aqui em Itacoatiara. Não, ainda não se tem sabe, lugar. mas o surf também é uma das modalidades do Parapan e do PAN. Uhum. Possivelmente, né? Pode ser que seja por aqui. Entendi. Pode ser. Pô, seria muito legal. Aí, ó, se for em Itacoatiara, quem sabe, né, Gabriel? Ó, dá pra gente tentar beliscar uma
medalha, ó. Não, mas eu vou deixar ter uma nova geração muito forte vindo aí. Tem uma galera muito boa. Eu vou, né, continuar ali no meu foco, né, de onda grande, onda gigante. Legal. E tem uma galera muito boa, o Niterói vem sendo muito bem representada. Sim. Né? Tem alguns nomes, o Caio Knaip, por exemplo, vem competindo aí no circuito brasileiro todo, né, que corre atrás muito assim, do sonho dele. E acredito que é um nome muito forte que pode representar Niterói, né? Tem vários outros, lógico, mas eu acho que o que eu vejo mais seguindo os circuitos e tal, que é algo bem desafiador. O surf de competição é muito detalhe, são muitas etapas, ondas diferentes, com muitos atletas muito bons, então... Nivelado muito por cima, né? É muito complicado e você manter o foco ali, só de você conseguir manter o foco ali, tá evoluindo, já tem que tirar o chapéu. Então a gente já tá torcendo muito para Niterói e Rio, e a gente também vai ter a torcida pro Caio, né? Se concretizar, ia ser maravilhoso, né? Ter surf em casa, aqui na praia de Taquatiara, pan-americano, e ainda com prata da casa fazendo bonito. Ó, Gabriel, a gente vai caminhando pro final, e a gente deixou uma pergunta que eu acho que deve ser sempre desafiador para o surfista de ondas grandes. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo desafio? Para onde você vai arrumar as malas e buscar uma onda maior? Como é que está o planejamento para a sequência desse ano? Então, agora eu acabei de chegar, né, da temporada de Nazaré. Eu fiquei mais de 4 meses lá. E normalmente agora é a temporada do Hemisfério Sul, né? Então agora, graças a Deus, cada vez mais vem acontecendo eventos no Brasil. Então a gente consegue ficar por aqui, tirar um proveito disso. Sempre fico de olho só pro Chile, México. Mas, na verdade, assim, eu não tenho algo muito planejado. Uma próxima viagem pode ser que aconteça a qualquer momento, na verdade. Vai que tem uma tempestade por aí ajudando. Mas, na verdade, assim, o que eu posso falar como um próximo passo, né, o que é o que eu venho batalhando há alguns anos, é entrar no circuito mundial, porque, na verdade, o surf de onda grande só tem uma etapa e não existe etapa qualificatória, não existe nada, então é na mão, né, dos organizadores. Certo. Então, assim, eu quero... Eles fazem a seleção pra gente? Eles fazem a seleção. Esse ano, pra mim, eu tava dentro, chegou no último momento ali, entrou um outro atleta. Então, eu quero estar ali porque eu sei que, né, durante a temporada a gente já vem cada vez mais, né, batendo de frente, né? Então, é a chance que eu tenho de ser campeão mundial, já tá ali. Então, o que eu tenho focado mais no momento é esse caminho de conseguir entrar no circuito ali e ser campeão mundial. Boa, então ficam as boas vibrações niteroienses para ver o Gabriel no circuito mundial de ondas grandes. A nossa torcida, é claro, quem sabe não chega aí mais um troféu para Niterói, né? E um troféu de surfista, pra gente tem um valor especial, até porque a gente tem Taquatiara aqui, então a gente já sai na frente. Exatamente, vai rolar. Muito obrigada, Gabriel. Pessoal, esse foi mais um episódio do Niterói Cast, o nosso podcast que reúne histórias inspiradoras da cidade, projetos e pessoas que fazem Niterói ainda melhor. A gente se vê no próximo. Até!